Olá! Meu nome é Jéssica Miller, você está nesse canal e não é por acaso. E todos os sábados a gente tem um Café Entre Leões, onde a gente se encontra às 16 horas para edificar a nossa vida, para a gente colocar pressão na nossa vida espiritual e a gente ter, desculpa um pouquinho, para a gente ter esse encontro maravilhoso. Queria dizer para vocês então que eu faço sim todos os sábados online, mas hoje por alguns motivos eu senti de apenas deixar esse vídeo gravado e eu estarei em outra plataforma então para estar online com outras pessoas. Mas quero sim lembrar vocês que todos os sábados às 16 horas a gente está online aqui. Gosto muito de te ver nos chats, porque se torna mais dinâmico, a gente pode ir mais conversando sobre dúvidas, talvez a sua dúvida pode ser a minha dúvida e a gente achar uma resposta, ou eu tenho uma resposta e posso te ajudar também. Enfim, torna mais dinâmico a gente estar conversando, por isso que eu gosto de vídeos online, tá? Não gosto muito de deixar gravado, mas hoje eu senti no meu coração em deixar gravado. E hoje nós vamos falar sobre processo. E sobre o processo eu trouxe uma história muito interessante, que é a história de Josué. No momento em que Josué passou pelo processo de tomar a liderança, então, né, que ele assumiu a liderança de Moisés. E quantas vezes a gente também se passa por um processo, seja na vida espiritual, seja na nossa vida familiar, na financeira, na saúde, né? A gente acaba se deparando por vários processos no caminho da vida que nos levam sim, né, a refletir, a saber se encontrar, ver que a gente realmente não está no processo dos outros, a gente se encontra no nosso processo, que cada um tem um processo diferente. Então, em Josué no capítulo 11, no versículo de número 16 a 23, vai falar então um pouquinho da trajetória de Josué, né, sobre liderança, sobre ele assumir a responsabilidade de substituir um grande líder, né, que era Moisés naquele momento ali. E então ele queria realmente, né, ali passa que realmente parecia ser muito fácil, mas só parece, né, porque imagina só todo o processo, né, que Josué... Deixa eu pegar aqui e eu vou ler pra vocês, senão vocês não vão me entender. Deixa eu... Só um pouquinho que aqui é mais... Estou me adaptando à Bíblia digital, gente. Só um momentinho. Só um momentinho. Então, em Josué 16 até o 23, tá? Vai falar assim, então. Isso, 16, 23. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul e toda a terra, e todas as planícies e todas as campinas e todas as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Halak, que soube a Seir, até Balgad, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que quisesse paz com os filhos de Israel, senão os hebreus moradores de Gibeon, por guerras as tomaram todas.
Portanto, do Senhor vinha o endurecimento de suas orações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem tomadas, destruídas e não achassem piedade alguma, mas para que destruir todos com o Senhor destruir todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou as anaquias das montanhas de Hebron, de Bevir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquias foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns Gaza, em Gat e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Então, realmente a gente olha, né, para essa mensagem assim, a gente pensa, né, quando a gente vê assim exatamente, foi fácil ele assumir, né, quando a gente simplesmente só fala, Josué assumiu, né, assumiu ali a liderança de Moisés, mas o processo em si, né, tudo antes de Josué mesmo tomar essa liderança, ele teve que passar por um processo. Então pensa na dificuldade de Josué em substituir um herói, né, de nações de Israel. Pensa no povo de Israel que havia recém perdido seu líder, né, porque Moisés morreu e daí veio Josué e assumiu a liderança. Então pensa também na realidade, na realização, né, ao realizar então os israelitas, né, não realizarem o seu grande sonho em 40 anos, né, porque eles ficaram 40 anos ali, né. Então é de se pensar assim, em que processo, né, a gente está hoje, né, em que processo, né, se a gente está se preparando, né, para assumir algo, se a gente né, ver o peso, né, que realmente vamos ter noção que a gente precisa se preparar para carregar algo tão grandioso, porque que nem ali Moisés era um grande líder, era considerado um herói de nação. Olha o que Josué tinha, né, as expectativas, eu creio assim, vendo, né, por fora, assim, as expectativas daquelas pessoas, né, quando pensam assim em um herói, é grandioso, ele consegue, né, e morrendo ali, morreu, né, na história, Moisés, e eles ficam o que? E agora? Como é que vai ser? O que vai ser de nós, né? Se o nosso herói morreu. E quando Josué então toma a liderança, imagina a força assim que aquelas pessoas, né, pensaram, né, negativamente. Eu digo assim, eu penso às vezes, né, no lado delas terem pensado negativamente. Será que esse vai dar conta, né? Então a pressão que Josué também teve que enfrentar para se cumprir várias coisas, né? Então eu imagino que ele tem que ter passado por um processo, realmente ele passou por um processo muito grandioso, né? Para dar conta de assumir isso depois, por ele ser escolhido, chamado para assumir a liderança de Moisés. Então, sobretudo, né, o que acontece, né, no céu, na terra, no céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente. O melhor de Deus com certeza está por vir nas nossas vidas. E
e todos os processos que a gente decidir passar, sempre o Senhor vai estar do nosso lado. Assim como foi isso que Deus, né, conversou com Josué, e Deus se colocou e disse que estaria com ele no processo. Então, Josué também, através de todas as dificuldades que ele percebeu, que ele acabou submisso ao Senhor, né, ao Senhor, e também nunca tentou ser omisso à liderança de Moisés. Então ele sempre esteve ao lado de Moisés, ele sempre, né, esteve ali junto, ele honrou, né, a vida do seu líder. Então, como é que eu posso dizer assim, o processo que Josué foi, que ele passou mais do que 40 anos, né, para se adequar realmente a uma promessa de Deus na vida dele. Então a primeira coisa que assim a gente observa, né, é a obediência de Josué, que quando realmente Deus chamou ele, né, para fazer todas aquelas coisas, tomar todas aquelas nações após a morte do seu líder, ele obedeceu, ele se pôs à prova, né, em obedecer realmente o chamado de Deus. Então, raramente se desenvolve algo que não tenha processo. Tudo, né, que precisa acontecer, tudo que Deus quer realmente que permita que aconteça nas nossas vidas, né, existe uma hora, existe um processo nas nossas vidas para que isso aconteça. E tem outros versículos e outros livros, né, como em Números 11, em Êxodo também, que vão falar, né, que Deus desceu sobre, imagine só, Deus descendo sobre o acampamento, e 2 homens começam a profetizar. Josué ficou preocupado, né, e proibiu-os de profetizarem, mas Moisés lhe disse: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. E aí acontece que nos dias de hoje, quantas pessoas, né, se acham preparadas, mas ainda não passam por um processo de maturidade, não passam, né, por algum processo de amadurecerem, né? E aí esse processo é, sim, em primeiro lugar, a gente aprender realmente, né, como se preparar para assumir a responsabilidade, como se preparar para realmente obedecer, né, como se preparar para realmente a gente escutar, né, a voz do Senhor. Tudo é questão de preparação. E daí, lá em outro livro, então, em Êxodo, vai falar também que Josué, então, ele ficou na metade do caminho na subida do Monte Sinai, e ele não experimentou a glória, a nuvem e a voz e a presença do Senhor, Deus dos exércitos, mas permaneceu fiel ao seu líder em esperar o seu retorno. E aí está uma pergunta: por que tenho que passar pelo processo, né? Então eu tenho que me permitir passar no processo e saber que o meu processo é diferente da outra pessoa. Cada um de nós possui um processo. Então, às vezes, aquela pessoa, ela está sendo mais usada, ela está, né, recebendo mais, ela está, digamos, se destacando mais nas coisas dela, porque ela tem mais conectividade, enfim, ela está passando por um processo. Você começou a sua caminhada recém, você está passando por um outro processo. Cada pessoa se encontra num processo, né? E ao longo desse percurso, com certeza, todas as pessoas vão se encontrar num único trajeto, num único caminho.
mas cada uma com a sua hora, cada uma com a, né, com a sua, como é que eu posso dizer assim, com a sua conectividade. Que nem ali eu vejo a Josué, né, disse que ele teve que ele não pôde experimentar da glória naquele momento. Ele teve que esperar, né, ele teve que aguardar o seu líder, mas ele ficou fiel. Seu líder, ele esperou, ele honrou, ali mostra nas histórias sempre que ele honrou e que ele entendeu que, né, que não era o seu momento e ele esperou. Jamais ele foi infiel, né, quis largar ou coisa assim. Então, entender o nosso processo é muito, muito importante, né? Entender em qual processo estamos, não julgar também os outros, né? Por questão deles não estarem no mesmo processo que nós. Entenda, cada um tem um processo. A gente pode sim auxiliar as pessoas a elas avançarem mais rápido no processo delas, mas cada uma precisa sim ter entendimento do seu processo, tá? Daí, Josué também, então, deixa eu ver aqui, que eu me perdi na palavra. Então, o que eu vejo assim, Deus quando incumbiu a responsabilidade, né, de substituir, né, substituir Moisés, substituir Moisés. O Senhor Deus já sabia quem ele escolheria. Então, no momento que ele precisou substituir Moisés, ele com certeza ele já tinha em vista quem seria essa pessoa para substituir. Então, a gente precisa assim se preparar, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa ter essa preparação no processo. A gente precisa ter noção que Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um momento certo para cada um de nós, tá? Então, a gente tem que curtir também o nosso processo. E é interessante que Deus, né, o Criador dos céus e da terra, naquele momento lá em escolher, né, Josué, Deus fala palavras de autoridade e de responsabilidade, né, que ele dá a Josué para guiar então o povo de Israel, quando ele diz assim: não te mandei eu, se fortes e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Então, qual que é o processo de Deus em sua vida? Né? Qual que é o processo de Deus na sua vida? Vocês têm que ter convicção assim. Qual que é meu processo, né? Para o que Deus está para que Deus está me aprovando, né? Por onde realmente estamos passando? Qual que é o processo, né? O que eu preciso melhorar aqui? Eu estou desfrutando também desse processo? E a gente precisa lembrar que todo lugar que pisares, a planta do nosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Mas Deus nos concede um coração valente para realizar a tarefa de vencermos, em nome de Jesus, todo o mal que nos aflige em todas as áreas. Então ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés.
assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei. Se fortes e corajosos, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos teus pais. Qual que é o processo que você está passando? Então, quero que realmente vocês reflitam, vejam realmente qual que é o processo que vocês estão passando, identifiquem isso hoje, tá? É muito importante a gente identificar o nosso processo, saber, né, se as pessoas que estão à nossa volta estão em algum processo, para a gente poder respeitar também e para a gente poder ajudá-las, tá? Deus, em todos os momentos, Jesus fala muito sobre a gente comunhar, fala muito sobre a gente ter relacionamento com pessoas. Isso é muito importante, tá? E então é muito importante, sim, a gente saber do processo dos outros, é muito importante a gente saber para respeitar, a gente saber para ajudar, tá? Em nenhum momento ser negativo em relação ao processo dos outros, em nenhum momento você criar, né, algo, né, de dizer assim que tá errado o teu processo. Então não tente interpretar o processo dos outros, entenda, cada um tem um processo. Deus trabalha em cada pessoa em áreas diferentes, né? Saiba identificar realmente quem te edifica, né? Obtenha, assim, sempre que alguém te passar um feedback sobre o seu processo, sobre alguma coisa assim, saiba identificar, né, se essa pessoa realmente ela tem autoridade, tem né, digamos assim, como é que eu posso dizer? Se essa pessoa tem um feito mesmo grandioso, assim, para falar com aquela propriedade sobre o teu processo, tá? É importante a gente ter clareza disso também, não é simplesmente ouvir todo mundo, deixar todo mundo, não. A gente tem que governar as nossas escolhas, a nossa vida, a gente tem que saber também como é que eu posso dizer assim, a gente tem que saber transformar também os feedbacks que vêm de pessoas negativas, transformar em pontos positivos para o nosso processo. E eu acho que é isso. Hoje eu queria falar então sobre isso. Achei muito interessante essa história de Josué pra gente compartilhar. Espero que isso hoje tenha edificado muito a vida de vocês, tenha trazido assim reflexão, para que vocês reflitam realmente, né, em qual processo estão passando. Saibam que cada área da nossa vida existe um processo, um projeto diferente. Saiba realmente buscar a Deus. Se Deus disse que realmente ia dar para todos os herdeiros, né, que é onde a gente colocasse a nossa planta do pé, a gente teria posse de terras. Então assuma isso, tenha Deus perto de ti sempre, né? Sempre costumo dizer que é muito bom sim a gente orar. Então levanta de manhã, cria essa conectividade com Deus, faz um 21, né? Vou fazer uma propaganda. Antigamente tinha propaganda, né, da gente fazer uma ligação. Então liga aí para Deus, né? Conversa com Ele todas as manhãs. Recebe Ele no almoço também, fala com Ele agradecendo o teu alimento, conversa antes da hora de dormir, né? Tem essa conexão com Deus, para Deus sempre estar perto de ti, não somente quando tu passares por dificuldade, não somente quando tu estiver atribulado, não somente, né, quando a gente realmente precisa de algo, mas também a gente buscar a Deus para agradecer por todas as coisas que a gente já tem, por todas as coisas que a gente já tem conquistado, por esse processo maravilhoso que a gente às vezes passa, pelos processos árduos também, né? Porque a gente precisa ajuda dele, bom ânimo para a gente continuar. Então eu quero realmente que vocês
hoje reflitam sobre o processo que vocês estão. Achei essa palavra extremamente importante, porque eu também estou passando por um processo, né? Todos os dias a gente passa por um processo diferente, todos os dias tem um processo diferente em alguma área pra gente ser trabalhado. Então Deus vai nos preparando. E isso é maravilhoso, e eu quero que realmente todos venham concluir esses processos, né? Grandiosamente, tendo muitos resultados produtivos, muitos resultados bons, para realmente chegar lá em cima, né? E Deus dizer: eis aqui o meu filho querido, né? Eis aqui a minha filha amada. Então eu te conheço, né? Que eu penso muito assim, eu penso nos dias finais, no qual Deus, né, vai abrir as portas para a gente entrar lá no céu, e Ele vai, né, vai reconhecer os seus filhos. E eu quero ser uma filha assim, reconhecida, né? Não quero ser alguém que Ele diga: não, eu não te conheço. Então eu quero que você reflita sobre o seu processo, crie pensamentos positivos, aprenda, né? Por mais árduo que seja seu processo, lembre que Deus está te preparando para algo maravilhoso, grandioso, e que você tem que tomar posse disso. Você tem que ser, sim, forte e corajoso. Então você precisa também se movimentar, não é somente pela bênção, não é somente pela graça, né? Mas a graça será derramada em ti a partir dos movimentos que tu deres, e isso é muito importante, tá? Fico aqui com um grande beijo para todos vocês. Não esquecem de deixar o like, porque esse like ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Quero que sim, que você deixe, né, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Talvez talvez para outras pessoas possa significar muito elas saberem qual que é o processo que elas estão. Esses vídeos precisam sim ser compartilhados, precisam ser sim curtidos. Eu sempre vou estar lembrando aqui, porque é pra gente continuar edificando muitas vidas. Se você não gosta, né, acha que não faz sentido, tudo bem, respeito a sua opinião, mas então abra a sua boca e comece você a edificar pessoas. Não fique parado só desmerecendo o trabalho dos outros. Aprenda você então a abrir a sua boca e edificar vidas, porque é muito importante isso. A gente transforma outras vidas. Se não achou que é bom o meu trabalho, faça você mesmo e melhor. Eu acredito no potencial de cada um. Eu acredito que todo mundo pode sim transformar a sua pior história em histórias que salvam vidas. Quero muito que venha muitas pessoas a edificarem outras vidas, né? Então eu quero ser só um degrau dessa escada para que muitas pessoas cresçam, tá? Então fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês e beijão!